Fala galera, tudo bem? Eu sou o Luigi Sanger, prazer imenso, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Milcast. Ó gente, hoje a gente vai abrir uma temporada falando de uma dor que muita gente sente, mas pouca gente entende de verdade. É a famosa dor lombar. Para explicar tudo, tirar aí as nossas dúvidas, ensinar de forma prática como a massoterapia pode ajudar, eu tô aqui com o cara, isso mesmo, ele que é referência no assunto, o Rodrigo B. Garcia, massoterapeuta clínico com mais de 15 anos de experiência. Rodrigão, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao primeiro Milcast abrindo a temporada hoje, né? Boa noite, Luigi, tudo bem? Boa noite aos telespectadores que estão nos acompanhando. Uma honra estar a gente estreando esse Milcast aqui com vocês. É um sonho que a gente está realizando. E vamos lá, vamos tirar a dúvida do pessoal aí de casa, vamos tirar a dúvida aí de quem tiver, a sua, do pessoal aqui do estúdio, se tiver também aí, que a gente sabe que tem um pessoal do estúdio nos assistindo aí. E vamos... Vamos dar andamento, porque na verdade hoje, o tal da dor nas costas, eu acho que 90% da humanidade, podemos dizer assim, sente essa dor desconfortável, né, Rodrigo? Exatamente. Tem um estudo onde 80% da população mundial vai sentir pelo menos uma vez na vida a dor lombar. Olha, eu errei por 10. Eu Mas joguei tá aumentando 90. um pouquinho. Bom, então vamos lá. Vamos direto ao assunto. Ô, Rodrigo, explica pra gente, né, exatamente o que é essa tal dor lombar. É tudo igual ou existem algumas diferenças aí nessas dores? A dor lombar, Luiz, ela é uma dor direcionada na região mais baixa das costas, naquela curvaturinha embaixo ali. Ela tem diferença sim, você tem a dor aguda, você tem a dor subaguda e você tem as dores crônicas, né? Então, assim, a pessoa que ela tem uma dor aguda na lombar, geralmente é aquela pessoa que ela vai fazer um movimento e fala assim, ai, travei minhas costas. Né, que ela trava de imediato. Então, isso é uma dor aguda. Geralmente, essa dor aguda ela dura uma média aí de 48 horas. A dor subaguda, ela já é uma dor que ela vai dessas 48 horas estender até 3, 4 meses, onde ela vai e volta, vai e volta. E a dor crônica já é uma dor instaurada por algum tipo de disfunção mais séria, como uma hérnia de disco ou um bico de papagaio, que a pessoa vai decorrer o resto da sua vida com esse tipo de dor. Ô, Rodrigo, e por que essa dor lombar, hoje em dia, muita gente sofrendo com esse problema, será que hoje nós estamos fazendo alguma coisa errada que está causando tudo isso? A dor lombar, Luiz, na verdade, ela é um erro educacional postural das pessoas, né? Então, a má postura, o sedentarismo. Você pode ver que pessoas com sobrepeso, e isso não existe nenhuma, para você que está nos assistindo, não tem nada a ver com discriminação, porque a pessoa é mais gorda. É uma questão estrutural do corpo, né? O nosso corpo, ele, de acordo com a sua altura, ele consegue ter ali uma quantidade X de peso que o corpo suporta naturalmente. Acima desse X peso, você já começa a sobrecarregar a sua coluna. Então, assim, a parte lombar é a parte que mais pega a sobrecarga de apoio do nosso corpo. Então, como eu falei, o sedentarismo, o sobrepeso, a postura em si, você vê as pessoas chegam em casa, sentam no sofá torta, dirige com o banco torto, em postura errada, isso tudo sobrecarrega e vai ter sim essa dor constantemente. Agora tem muita gente também que entra com aquela famosa dica, não, mas eu tô com uma dorzinha aqui, eu passo uma pomadinha e aí já vai melhorar. Isso resolve mesmo ou existem outros procedimentos, na verdade, que tem que ser feito além da pomadinha? A pomada, na verdade, ela vai, como a gente fala, tratar o sintoma. Né? Quando você passa a pomadinha que você está com sintoma de dor, mas a pomada não trata a causa da dor. Então, muitas vezes você está ali na região lombar com o músculo contraído, ele está tensionado, ele está rígido, você vai passar a pomada, ele não vai soltar. Ele vai apenas disfarçar um pouco aquela sensação de dor. E aí é onde entra um perigo, porque quando passa essa sensação de dor camuflada, vamos dizer, o que você faz? Vamos colocar em dia o que está atrasado. Né? Se ontem eu travei a coluna, não consegui trabalhar, passei a pomadinha, camuflou a minha dor, eu vou colocar em dia.
e você vai fazer o quê? Potencializar um problema que já está instaurado. Então você vai agravar. Ali 2, 3 dias a sua dor vai piorar e é onde geralmente as pessoas vão para o médico para tomar injeção, para tomar morfina, para tomar um monte de medicação e vai ser sempre essa cadeia. Toma a medicação, passa a pomada, alivia o sintoma, você faz em dobro o que você não deveria, a dor volta pior. Tipo, mascarando só o problema. Exatamente. Agora, a dor lombar, assim, tipo, todas elas, ou algumas talvez, precisam de cirurgia para resolver o problema? Não precisam. A maioria das dores lombares hoje não precisam de cirurgia, falando em questão músculo-esquelética. Porque as dores, elas podem vir de uma hernia de disco, elas podem vir de um bico de papagaio, que já é uma dor mais avançada, pode vir dores dos seus próprios órgãos. Problema renal, por exemplo, quando a pessoa tem pedra no rim, é uma dor que ela vai achar que é uma dor muscular na lombar, porque os rins eles vão pegar da baixa torácica descendo para a região lombar. Então, quando ele ataca, ela irradia essa dor para baixo. E falsamente as pessoas acham que é muscular. Então, assim, operar é só casos muito graves, mas até os médicos mesmo muitas vezes não indicam pelo risco de mobilidade ficar mais curta, da pessoa poder ou não caminhar. Eu falo assim, tudo que envolve hoje operação de coluna é um assunto muito crítico, muito delicado para se tratar. Mas as dores lombares podem sim melhorar muito através de tratamentos como a massoterapia, por exemplo. E daí tem aquela pessoa que fala assim, hoje me atacou a lombar, eu acho que eu vou ficar deitado o dia todo, eu acho que vai resolver. Será que é uma boa você deitar quando você tem uma dor lombar ou não é uma boa? Não é aconselhável a pessoa ficar deitada quando ela sente dor. O correto é sempre se movimentar, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quando você fica parado, você já está com uma dor instaurada. Por muito tempo, você pode piorar essa dor, fazendo a musculatura enrijecer ainda mais. Então, assim, o meu conselho, você está com dores, faça um alongamento mais leve nesse primeiro momento, faça uma caminhada mais leve, caminhe uma quadra, caminhe 2 quadras, uma caminhada mais tranquila, mas sempre importante você estar se movimentando. Não fica parado que vai travar o negócio. Então o negócio de atacou a dor na lombar, deitar não é a melhor solução. Não. E o interessante da dor lombar, Luiz, não só a lombar, todas, mas vamos falar de dor lombar, porque hoje em dia é o que a fé, né? Você vai, deu um mau jeito, travou. Então, hoje sim, eu tenho muitos casos na clínica de gente que teve mau jeito e chega lá com a dor aguda, inclusive. Essa dor, ela nada mais é do que uma proteção do nosso corpo. Então, assim, quando você trava, você vê que você está aqui, você travou, você não consegue voltar muito, porque você já teve uma lesão no músculo. O que o corpo fala para você? Olha, você vai ficar travado, que se você forçar, você vai rasgar o músculo, você vai estourar um tendão, você vai piorar aquela situação. Então, ele trava o teu músculo, trava você na posição, para justamente você parar, ter uma resposta para ele entender o que está acontecendo e aí você sentar para ele começar uma recuperação, porque você pode lesionar. Quando tem esse travamento, quer dizer que o seu corpo já está no limite. Então, assim, você já vem ali desgastando, já vem desgastando, já vem desgastando. Às vezes, aquela pegadinha, eu baixei para pegar uma caixa na mudança. Foi a cereja do bolo. Ali travou as costas e aí entra você em ação. Aí vou lá, faço a massagem, dou aquela melhorada, né? O músculo começa a responder normal, começa a soltar. No outro dia, vem aquela dorzinha da massagem. É normal isso aí, Rodrigo? É normal, até porque quando a gente trabalha essa região muscular, quando ela trava, você tem um acúmulo de toxinas na região muscular, você tem um acúmulo de ácido lático, você tem vários materiais não metabolizados pelas células que ajudam a potencializar essa dor. Então, quando a gente mexe, às vezes eu falo assim para os meus clientes, hoje vão mexer no vespeiro, né? Você chega lá travado, a gente realmente vai mexer no vespeiro. Eu falo que é uma massagem que ela não se torna tão agradável de primeiro momento. Mas ali com seus 25, 30 minutos de sessão, você já consegue sentir uma melhora, você já consegue falar assim, nossa, parou de doer, estou conseguindo movimentar. Então, a massagem, para esse tipo de situação, ela entra muito, como que eu posso dizer o termo? Muito direcionada à melhora. Então, na verdade, é como você falou, é cutucar o vespeiro, né? Ainda com a mão, nem com a vara curta,
E aí, claro que vai atacar talvez um pouco mais, mas ali é a reação do músculo, o músculo ali que tá em movimento, né? Tá trabalhando o músculo, como Isso. você explicou anteriormente, né? Travou as costas, ali é uma reação do corpo, que é uma forma de segurança, ó. Dá uma segurada Exato. aí, não volta muito, porque senão vai complicar. Então, eu vou ter que deixar travado Isso. aqui. Aí o Rodrigo entra em ação, faz a massagem. No outro dia, a pessoa pode ter aquela dor da massagem, que é É normal. normal essa dor, até porque quando a gente tem essa dor pós-sessão, até eu falo assim para os meus clientes durante a sessão, que a massagem para ser boa não precisa ser dolorida, porque você já chega para mim dolorido. Só que no outro dia você pode sim ter esse quadro de desconforto, de dor, porque o corpo está fazendo o processo de recuperação. A gente tirou algo que estava estagnado e está voltando a toda a circulação, está voltando para a corrente sanguínea fluir normal. O interessante é que ali a gente trabalha bastante na clínica, no caso, eu ali com a ventosa terapia, que são os copinhos que deixam aquelas marquinhas roxas. A gente fala que quanto mais escura a marca, é mais indício de acúmulo de toxinas. Então ali fica muito nítido, fica muito visível mostrar para o nosso cliente, para o nosso paciente, o pós-sessão. E aí, num dia depois, eles geralmente falam, nossa, eu não estou com dor nenhuma, mas aonde foi feita a ventosa está doendo. Por quê? A gente estimula um rompimento de microvasos na região para trazer essas toxinas que estão ali na região muscular incomodando. E ao mesmo tempo, o nosso cérebro entende que ali ele precisa levar uma nova circulação, mais rica em oxigenação, em nutrientes, para alimentar aquele músculo que está ali travado, duro, porque não tem oxigenação e nutrientes. Então ele começa a soltar. Só que como a gente isola essas toxinas, elas estão ali, a pessoa ela vai sentir esse desconforto na região da ventosa. Assim, algumas sentem mais, outras não sentem nada. Quem já é acostumado a fazer não sente. Quem ali vai a primeira vez ou tá com aquela dor muito atacada, às vezes sente. As pessoas têm um certo medo, não está na pauta aqui, sobre a ventosa. Você explicou um pouquinho ali, né? Uhum. Que ela vai puxar. Quando puxa, que fica aquele vermelhidão ali, não é que está machucando, na verdade ele está puxando. Ali, na verdade, é o próprio sangue, para falar grosso modo, né? Uhum. Tá puxando o próprio sangue ali para o sangue voltar a circular naquela Exato. região. A gente faz um estímulo mecânico justamente para o cérebro entender que naquela região ali está acontecendo alguma coisa. Então, ele vai direcionar um fluxo, geralmente, onde a ventosa é feita. Então, quando a gente faz essa sucção, as pessoas no primeiro momento sentem um desconforto porque realmente puxa a pele. Puxa a pele, puxa músculo, puxa tudo. Só que assim, dá ali seus 30 segundos, 1 minuto, começa a amortecer a região. Porque é onde começa já a circular nova oxigenação no músculo, onde ele começa a soltar. Aí a dor que fica depois é justamente dessas toxinas acumuladas na região. Aí tem aquela pergunta, pessoal que está em casa nos acompanhando, eu vou à praia, mas preciso fazer a ventosa. Essas marcas, você tem uma ideia mais ou menos quanto tempo que elas permanecem no corpo? Porque para colocar a mulher, por exemplo, colocar um biquíni, né, aparecer aquela marcona atrás, fica estranho, né? Uhum. Tem muita gente que não gosta. Quanto tempo mais ou menos permanece no corpo essas marcas da ventosa? Mais ou menos uma média de 5 a 7 dias para uma pessoa normal. Rodrigo, o que é uma pessoa normal? Uma pessoa que tem o seu fisiológico que flui diariamente rápido ali, que não é uma pessoa que tem problemas de sangue, não tem até porque se alguém tem problema de sangue não pode fazer a ventosa, né? Caso de trombofilia, trombose, hematofilia, a gente não faz em nenhum momento porque mexe diretamente com o sangue. Problemas de diabetes também a gente não faz. Mas geralmente é de 3 a 7 dias. Agora vamos supor, é uma pessoa mais sedentária, mais sobrepeso, ela pode levar aí 10, 15, 20 dias. Isso vai muito do fisiológico de cada pessoa. Mas as pessoas podem ficar tranquilas porque vai passar esse período e vai desaparecer aquelas marquinhas. Vai desaparecer e o interessante, Luiz, é que ela não fica o hematoma igual quando você leva uma pancada, né? Quando você leva uma pancada, fica o preto, que vai pro roxo, que vai para aquele verde musgo horrível e aí vai melhorando. A ventosa não, ela fica ali ou vermelha ou rosada ou mais roxa, ela estagna, no outro dia ela já está mais marrom e do marrom ela volta para a cor da pele, conforme vai drenando, é direto. Ô Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho sobre a Mil Clinic. Eu queria que você explicasse um pouquinho para todos os nossos telespectadores, pessoal que está acompanhando neste momento, você que está em casa, você que está assistindo aí no seu notebook, na sua TV, na sua Smart TV, ou até mesmo no seu celular. Fala pra gente, conta um pouquinho mais sobre a história da Mil Clinic.
Como que surgiu essa ideia? Até porque o Rodrigo teve um início na carreira, né? Não começou direto na Mil Clinic, né, Rodrigo? Não começamos. A Mio Clinic, na verdade, ela é um sonho que se tornou realidade. Aí a gente está indo do terceiro para o quarto mês, entrando no terceiro mês, no meio do... Algo assim, tá no terceiro mês. E veio, assim, na verdade, muita determinação e pensamento positivo. Como você falou, eu estou aí há 15 anos já na área. Comecei lá de baixo, fiz a minha formação lá em 2011 na massoterapia, na quiropraxia, e em contrapartida eu trabalhava numa outra empresa, numa outra área, mas sempre atendendo as pessoas dessa outra empresa, atendendo com a massagem também. O pós-pandemia, quando saiu a vacinação, onde veio o start, que eu falei, vou largar tudo e vou viver de massagem, porque todo mundo falava bem, pô, Rodrigo, vai trabalhar com a massagem, tua mão é boa, as pessoas ficam melhores, vale a pena você investir. E aí, começo de 2023, eu me lancei. Eu até saí a clínica, que saiu esse ano, foram 4 salas diferentes, 4 endereços diferentes. E aí as pessoas falavam, mas você vira ano, você está mudando. A gente precisa se adaptar para achar o melhor público, o melhor lugar e o melhor fluxo, né? Então, o ano passado eu estava num instituto de beleza, eu tinha uma sala lá dentro. E eu falava para mim mesmo, até o final do ano que vem, a gente vai abrir a clínica. E aí, junto com a minha namorada, com a Helenice, que é uma pessoa que é o braço direito, ela é um suporte de sustentação, tá junto, ela é bem parceira, foi ela que deu esse start junto. Surgiu a oportunidade antes do previsto, eu falei, vamos de cara. Aí ela ficou meio assim, eu falei, não, agora que startou, vamos. Surgiu um pouquinho de medo no começo, não? Medo sempre tem, né? Sempre Mas é tem, aquela né? coisa, é colocar a bolsa e pular do avião, né? Colocar o paraquedas e pular do avião e Deus na frente sempre, né? Que eu acho que se ele for a nossa sustentação ali, por mais que a gente não veja com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, a gente vai e faz acontecer. E aí eu falei, ela falou, num dia, no outro eu cheguei já com o nome da clínica, com tudo estruturado. Aí ela se assustou, ela falou, uou, agora tem que ir, né? Eu falei, agora vai. Não tem mais volta. Não tem. É aquela história. Tinha que passar pela ponte. Aham. E aí, será que passo? Passei. E aí foram e tacaram fogo na ponte. Não Mas tem mais como voltar. Não tem. É só ir. É igual o ditado dos vikings, né? Você vai pra guerra, você queima o barco. Aí, por que você queima o barco? Você não consegue voltar. Né? Você vai ter que ir pra guerra. Você vai ter que ir pra guerra. Vai ter que lutar. E pra nós, sim, em 3 meses foi um salto absurdo. Tanto de atendimentos, a localização ficou perfeita. Até convido vocês, telespectadores, a conhecer a gente. Aí a Mio Clinic fica localizada na rua Manuel Ribas, 3147, ali no centro. 50 metros para baixo do restaurante Mundo Animal. Então você que está aí assistindo agora, está aí travado, sentado no sofá, tá com aquela dor insuportável, faz lá uma visitinha para nós lá que a gente resolve esse seu problema aí. Agora você que está nos assistindo, já que o Rodrigo tocou nesse assunto, né? Para você que está nos assistindo aí, acompanhando, mais uma vez, obrigado por estarem acompanhando aí o primeiro Milcast. Para fechar, Rodrigão, 3 dicas para os nossos telespectadores que sentem essas dores na lombar. Se alongar, primeiramente, né? Sentir dor, alongar, fazer alongamentos corretos, até... Se vocês puderem seguir o nosso Instagram aí, o @mioclinic_cascavel, MYO, e esse MYO é de miofacial, de músculo no grego, por isso que é Mioclinic, clínica muscular no caso. Tudo, né? Tem um por trás, né? Tudo tem a intenção, é intencional. E pode seguir o meu pessoal também, que eu posto bastante conteúdo lá, que é o Rodrigo B. Garcia Massoterapeuta. Então a gente tem esses 2 instas. E voltando ali, o que pode fazer? Primeiro, alongar bastante, pelo menos umas 2 vezes por dia, tomar bastante água, praticar exercícios. E o último, mais importante de todos, fazer massagem. Passar na Mio Clinic. Exatamente. Falar com o Rodrigo. Comigo ou com a Helenice. Com a Helenice. Foi legal você tocar no assunto, né? Porque você falou, né, da Helenice, seu braço direito. É importante essas coisas a gente mencionar, né? Porque, como sempre falo, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Exatamente. E tem que ser o conjunto para dar certo, né? Tem que estar o casal junto, indo para a mesma direção, remando para a mesma direção, para dar tudo certo no final, né, Rodrigo? Bacana, gostei dessa parte. Ô, Rodrigo, então é o seguinte, né? Primeiro,
Milcast, primeiro programa. Claro que a gente espera que seja um sucesso, eu tenho certeza que vai ser, porque geralmente quando se fala de saúde, as pessoas têm que pensar um pouquinho mais e colocar isso em primeiro plano na nossa vida. Eu sei que muitos jovens estão assistindo com os pais, com as mães neste momento, não sentem dores nenhuma, até porque a gente tem uma fase que parece que a gente é imortal, né? Não, mas eu já vou deixar uma deixa pro próximo aí, que tem muito jovem aí, antes dos 20 anos, 15 anos aí, que tá com muita dor em outra região do corpo. É verdade. Então, assim, tem muita dor aí sentindo, mas a gente vai tratar aí por podcast. É só para dar, assim, aquela... Para você que tá nos acompanhando, muita gente sente dor, como o Rodrigo falou, em outras partes do corpo, e o trabalho do Rodrigo vai ajudar muito bem, e causado por uma coisa que você nem consegue imaginar. É uma coisa tão simples que tem no nosso dia a dia, mas nós não podemos entrar nesse detalhe por enquanto. Ainda não. Galera vai ter que assistir os próximos episódios, né, Rodrigo? E quem acertar aí, acompanhar nós e acertar, ganha uma sessão com nós lá. Olha que bacana! Olha aí, ó, você que está acompanhando, então, pode comentar, né? Pode comentar. Inclusive, o Rodrigo falou sobre o Instagram, não deu tempo de você anotar, não tem problema, porque a galera vai colocar embaixo aqui, né, o Insta, para você seguir. Siga o Rodrigo, esse trabalho fantástico. Eu acompanho o Rodrigo já faz um bom tempo, inclusive eu tenho uma coisa para falar. Fui em um aniversário, foi no qual conheci o Rodrigo, tive a honra em conhecer essa pessoa fantástica. Não é porque eu tô gravando, tô apresentando o podcast aqui da Milcast que eu vou falar bem. É só uma verdade. E a verdade tem que ser dita. Como eu sempre falo. Geralmente, quando você vai reclamar, você não pensa duas vezes. E eu acho que quando você tem que fazer um elogio, tem que ser na mesma velocidade da reclamação. E o que aconteceu? Tô eu nesse aniversário e eu tava morrendo de dor nas minhas costas. E eu comentei com o Rodrigo, nossa, que dor nas costas. Mas eu nem sabia o que o Rodrigo fazia da vida nessa época. É ou não é verdade? É verdade. E aí o Rodrigo falou, não, pera aí que eu já vou dar um jeito aí, porque eu trabalho com isso, eu vou resolver essa dor aí. E eu fiquei pensando, né? Falei, será? E aí eu falei, mas como? Tem que uma maca em algum lugar? Não, vou fazer aqui em você nesse momento. E aí o Rodrigo veio e fez um procedimento ali, não sei se tem um nome científico para isso, mas enfim. Manipulação de quiropraxia. Ele fez, rapaz... Viu? Eu confesso que na hora ele fica tipo aquela dorzinha, mas uma dorzinha já é melhor do que a dor que eu tava sentindo antes, né? Rapaz, em 20 minutos vou colocar. Em 20 minutos eu tava me sentindo até mais alto, mais magro e mais novo. É uma loucura isso aí, se for parar pra pensar, né, Rodrigo? Exatamente. E tudo isso em um aniversário. Aí depois a gente começou a bater papo e começou a falar mais sobre o trabalho do Rodrigo. E aí sim surgiu a ideia do Rodrigo, da Helenice, de montar o Milcast para levar dica de saúde, que, como eu falei, é uma das coisas mais importantes que você tem que ter na sua vida. Então tá aí, pessoal. Foi o primeiro episódio do Milcast. Se você curtiu, compartilhe com alguém que vive reclamando de dor nas costas. No próximo episódio nós vamos falar sobre dor cervical, torcicolo e tensão nos ombros, outro mal que vem aí arrebentando com as pessoas, né, Rodrigo? Bastante. Eu falo que depois da dor lombar, a dor cervical ela vem em segundo no ranking lá da clínica. E a galera que está assistindo, eu acho que você nem deve imaginar ou deve pensar, mas é uma coisinha tão simples no dia a dia que a gente está tão acostumado que você nem sabe que isso aí é o verdadeiro mal dessa dor. Bom, mas a gente fica por aqui agradecendo, né, todos que estão acompanhando, que vão acompanhar esse episódio. Compartilhe sem moderação e na próxima nós esperamos todos vocês aqui, né, Rodrigo? Com certeza. Um abraço. Abraço, Luigi. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por vocês que ficaram com nós até agora, que nos acompanharam. E até o próximo Milcast.